eu acho que a gente sempre quis dizer para as pessoas o que é jornalismo e onde que elas têm que consumir jornalismo e de que jeito o jornalismo tem que ser. E a verdade é que elas estão dizendo não para isso. Elas estão dizendo sim para... Talvez elas digam sim para a informação em outros lugares, e eu acho que a gente é muito preconceituoso com o jovem, em especial, que acha que ele não se interessa por informação, não se interessa por democracia, não se interessa por jornalismo. E, no fim, tem um monte de player internacional, né? Washington Post, New York Times, enfim, gente grande mesmo, que não é o Nelson não está sendo exatamente criativo, né? Meu chefe, assim, incrível, mas assim, né? Tem um monte de gente fazendo isso, não é uma aposta só da RBS, assim. Longe de mim também vir aqui defender a empresa, porque eu estou aqui como pessoa física, não como pessoa jurídica. Mas eu acho que é muito mais, está mais perto das pessoas, é muito mais solução do que problema. Assim, acho que o problema é a gente não estudar as pessoas para fazer isso. Então, se a gente vai lá e diz, eu vou fazer jornalismo para jovem, a gente não entende nada do jovem, do que o jovem quer, aí a gente vai fazer só bobajada, dancinha, vai ser ridículo. O meu problema não é que o cara queira fazer isso, TikTocation, aí. O problema é que tu achar que esse é o parâmetro. Né? Porque daí tu pode... Essa é a minha opinião. Claro. O Luiz Cláudio Cunha é um velho lobo da imprensa. Né? Todo mundo se lembra. O cara que ele dá denúncia do sequestro dos Universindo Dias, da Lilian Celiberti e tal. Né? Um velho jornalista. Ele está em Brasília, hoje em dia ele mora, né? Eu acho que sim. Enfim, volta e meia ele manda umas pautas para nós, a gente vai atrás também. Mas eu quero dizer o seguinte, o problema é tu achar que só isso é que é, entendeu? É tu nivelar a conversa por esse parâmetro. Não estou falando só para não, mas... Porque o negócio é que tu tem gente que quer mais do que isso. Claro. Entendeu? Então, é um pouco isso, assim, né? Eu não sou jornalista, repito, né? Mas eu sei que vocês vivem assim, estruturalmente, esse dilema de dizer assim, tá, eu tenho que ir ao encontro do público ou eu tenho que chutar a canela do público. Assim, tem muito bolsonarista no mundo. Vou botar um colunista bolsonarista que nega a vacina, por exemplo. Quando eu falava sobre jornalismo, dizia assim, tem... Um diz que está chovendo, outro diz que não está. Daí o jornalista publica os dois. Aí o comentário que se dizia, não, o jornalista tem que ir lá e ver se está chovendo. Exato. E dizer, está chovendo ou não está chovendo. Né? Não é tão simples assim, eu sei. Não é. Mas eu acho que tem esse negócio, entendeu? De tu achar que esse é o parâmetro. Eu vou ler um trecho de uma entrevista do Nelson Sirotsky, que aconteceu em agosto passado, via YouTube, promovida pela Co-Online, que é um encontro virtual de veteranos jornalistas gaúchos, reunidos semanalmente sob a liderança do experiente José Antônio Vieira da Cunha, fundador e primeiro presidente da Mítica, Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre, Co-Jornal. Isso aqui eu tirei do site da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Aí eu peguei só uns trechos das ideias do Nelson sobre o jornalismo nesse momento. A RBS agora tem um objetivo líquido e certo, segundo Nelson Sirotsky, entrar em todas as plataformas. E aqui fez a revelação talvez mais espantosa, a sua admiração pelo TikTok, o aplicativo chinês de 2016, que permite criar vídeos curtos de até 60 segundos, que podem ser acelerados, retardados e editados. É um sucesso mundial, com mais de 1 bilhão de usuários, geralmente adolescentes, que inundam as telas de seus celulares com dancinhas, vídeos pretensamente engraçadinhos, cenas idiotas de conteúdo zero e repercussão imediata para quem gosta. Nelson, por exemplo, adora. A partir dessa baboseira dos tempos modernos, Nelson Sirotsky revelou ao mundo, na Co-Online, que a RBS trata toda aquela bobajada como coisa séria, a ponto de criar um inacreditável projeto na sua moderna empresa chamado TikTocation da informação e do jornalismo. É isso mesmo que vocês acabam de ler. TikTocation. Agora eu falei certo. As palavras de Nelson mostram que ele mesmo não consegue traduzir ao certo o que ele está vendo e antevendo. Aspas. TikTok é gurizada,
é a garotada que está lá recebendo, trocando vídeo de qualquer jeito. Não tenho a menor ideia. Tem uns 2 ou 3 que passam, eu não entendo, não consigo. Não sou frequentador desse mundo, eu sou do mundo analógico. Apesar da sua frágil condição de forasteiro tonto nesse mundo apalermado, Nelson vislumbra ali alguma viabilidade comercial a ser desfrutada e transformada em lucro. TikTocation da informação. Fazer vídeos para o TikTok, tratando de assuntos sérios, jornalísticos, numa linguagem compreensível, para os garotos adolescentes que estão ali ouvindo e competir com as outras publicações que estão rolando por lá. Entenderam? São desafios gigantes. Estamos preocupados em fazer investimentos no jornalismo, mas investimentos em que a gente enxergue a sua sustentabilidade e que fale com o público. Entenderam? Fecha aspas. No seu delírio comunicacional, Nelson Sirotsky imagina fazer vídeos de até 60 segundos sobre assuntos sérios, jornalísticos, mas compreensíveis para uma garotada adolescente, nada preocupada com assuntos sérios, muito menos jornalísticos, produzido por seus brilhantes criadores de conteúdo, os geniais comunicadores da Pulso Creators, onde se concentram os colunistas sucintos, rápidos e objetivos da tropa de elite da RBS. Entenderam? O texto é do Luiz Cláudio Cunha. Eu fico só com esse trechinho para ilustrar o que eu acho que possa ser uma das crises do jornalismo. O Jean Baudrillard, que foi um grande filósofo francês que trabalhava muito bem a ironia, uma época ele publicou grandes artigos no jornal Libération, mas ele zombava tanto da mídia que as editoras francesas não queriam fazer um livro com aqueles artigos, porque elas temiam, com razão, que não saísse nenhum artigo sobre o livro nos jornais. Então, em determinado momento, nós fizemos o livro aqui em Porto Alegre, publicamos o livro pela editora Sulina e só depois o livro foi... Foi traduzido para o francês. Foi publicado na França. Foi uma coisa curiosa. Mas tinha um texto dele, Fantasmas Televisuais, que dizia o seguinte: a televisão, como um meio que não se respeita mais, agora toma-se pelo acontecimento. E é basicamente isso que acontece com todos os meios. Eu tenho a impressão de que hoje, no Jornal Nacional, a reportagem mais importante seria quem matou Odete Roitman. Porque é com esse assunto que a televisão está realmente preocupada. Queria fazer uma outra citação assim erudita, que eu pensei em trazer, que era do Albert Camus. O Camus, ele tem um texto que foi publicado às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em que ele diz como devia agir um jornalista num momento de crise. Portanto, cabe bem para agora. E ele diz assim, o jornalista tem que fazer, num momento de crise, num momento sombrio, 4 coisas. Primeiro, ele tem que saber perseverar. Ele tem que saber continuar, saber insistir. Segundo, ele tem de manter a lucidez, presumindo-se que um jornalista tenha lucidez. Mas, se tiver, tem que manter. Terceiro, não podendo fazer mais nada, não podendo dizer o que ele pensa, ele tem que usar a ironia. Bom, aí também depende um pouco do meio onde ele está, para saber se vai passar. E, por fim, ele tem de ser capaz de dizer não. Em alguns momentos tem que dizer não. Existem muitas maneiras de dizer não. Se pode dizer com sutileza, se pode dizer driblando, ou se pode dizer brutalmente. Normalmente, quando se diz brutalmente, termina mal. Eu citei isso num livro que eu vou publicar agora na feira, que se chama... Na verdade, era para ser face a face, jornalismo de opinião em tempos de bolsonarismo. São os textos que eu não pude publicar no jornal porque eles não passaram, e os textos depois, quando eu já estava numa fase mais avançada, e já era da autocensura, os textos que eu nem mandava.
Então, o jornal, tu diz o Correio do Povo, onde tu trabalhava. Então, foram esses... E olhem que isso não se tratava de recusa do jornalista. Evidentemente que não são os jornalistas que trabalham lá, que são maravilhosos. Isso era, assim, um andar acima. Então, eu fico pensando nisso. O jornalismo, possivelmente, ele vai morrer por encolhimento. Tem que ser sempre menor. Essa coisa do Nelson querendo um jornalismo TikTok faz sentido. Porque a cada reforma nos jornais, eu passei, em quase 40 anos, eu passei por muitas reformas de jornal, essas reformas gráficas. E toda vez que tinha uma reforma gráfica, a primeira ideia do cara que desenhava a reforma gráfica era diminuir metade da meia coluna. Eles sempre queriam. E diminuir meu nome também. O meu nome, Juremir Machado da Silva, só foi salvo porque eu tinha 2 contra-exemplos imbatíveis. Luiz Fernando Veríssimo e Rui Carlos Osterman. E olhem que o Veríssimo, com toda a sua grandeza, virou Veríssimo. Ele perdeu o Luiz Fernando, mas aí foi por uma boa razão. Eu queria guardar o Silva porque eu sabia que era um sobrenome nobre, principalmente num país como o Brasil. Mas eu acho que o jornalismo vai nessa direção mesmo. Agora, eu queria chamar a atenção da Cátia Sombras, que é o segundo sarau seguido em que se fala do Albert Camus aqui entre nós. É verdade. Semana passada estava aí na mesma posição do Juremir, com o mesmo garbo. Como é o nome do cara? Esqueci o nome. Eduardo Krause. Não, Thiago Lacerda. Thiago Lacerda. Eduardo Krause estava no lugar da Fecrise. É verdade. Não, gente, só para tu ter uma ideia, entendeu? E foi ele que citou o Albert Camus. Então, tu tá assim, ó. Não, eu cito porque sempre impressiona. É uma boa citação para fazer de conta que o cara sabe alguma coisa. O cara citou Camus. Bom, nós não citamos Caetano Veloso ainda. Semana passada não citamos, né? Não, mas está na chamadinha. O nome do sarau. De hoje, mas semana passada ele não entrou aqui. Ninguém falou. Ele entrou na canja. A Adriana Defente salvou. Não, porque a gente tem uma tradição de sempre falar no Caetano Veloso. Gente, quer dizer, a Cátia Sombras tem uma tradição. Eu me lembro que eu já contei aqui no sarau que eu tinha um colega na Sorbonne que cada vez que alguém citava Platão, Aristóteles, Sócrates, ele rebatia com Caetano Veloso. Tu viu, professor? Esse é o patamar. Hoje foi o Juremir, isso é para acabar. Eu queria ler um trecho que eu trago aqui justamente para ilustrar isso, assim, e acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, que não é um trecho de um livro, é um trecho de uma série chamada The Newsroom, que saiu pela HBO alguns anos atrás, uma década atrás já. E essa série ela é uma redação de televisão, né? Não é de jornal impresso, é uma redação de televisão. E aí tem um cara que é o apresentador, o âncora, e ele é republicano. Ele é bem tradicionalzão, trumpista. Assim. Ele seria trumpista, provavelmente. Mas ele é bem republicano, assim. E está acontecendo o Occupy Wall Street, que é aquele movimento que aconteceu, né, em Wall Street, e que muitos jovens foram lá com bandeiras dizendo nós somos os 99%, etc. E aí ele consegue trazer uma dessas jovens para o estúdio para entrevistá-la. E aí ele fala o seguinte, é um diálogo entre os dois, né? Ele diz assim: faz 2 semanas que um grupo de manifestantes começou a acampar perto do Zuccotti Park, aqui em Nova York. O movimento Occupy Wall Street tomou as mídias sociais e promoveu marchas pelas ruas do Distrito Financeiro. Aqui no estúdio está uma das líderes do Occupy Wall Street, Shelley Wexler. Shelley, bem-vinda. Produtor pensando, não morda a isca. A Shelley diz assim: é ótimo estar aqui, mas eu não sou uma das líderes do OWS. Nós não temos líderes. O apresentador pergunta: isso é uma boa ideia? E ela, o quê? Não ter líderes? Ele, sim. Ela, sim, porque desse modo todo mundo tem a garantia de ter uma voz. E aí ele diz: isso soa como um monte de gente falando ao mesmo tempo, mas diga em poucas palavras contra o que o AWS está protestando. E ela diz: nós estamos protestando contra uma variedade de assuntos. O controle do governo pelos mais ricos, a falta de processo pelos crimes que levaram ao colapso de 2008, Cidadãos Unidos, desigualdade social. Will diz: então nada em particular. E ela diz: não uma coisa em particular. E ele: vocês estão protestando contra um monte de coisas. E ela: a lista de coisas contra as quais estamos protestando é tão variada quanto os manifestantes. Eu vi manifestantes segurando placas que dizem: nós somos os 99%. Sim, sim. Eu sou 1%. Algumas pessoas diriam que eu ganho demais
Mas não é verdade. Eu sou pago exatamente a quantia que o mercado suporta, o que quer dizer que eu sou pago o quanto eu valho. Então, por qual sistema você substituiria o capitalismo? E ela, nós não. Bom, eu não substituiria por nenhum sistema, eu faria um sistema mais justo. E ele, passando novas leis, ela, sim. É o Congresso que faz isso. Sim. São leis como a Dodd-Frank que os bancos temem de verdade, não é? Sim. Se o seu congressista, ou o seu senador, ou o presidente do Comitê de Serviços Financeiros, ou o presidente da Câmara quisessem ouvir as demandas do AWS, com quem eles se encontrariam? Nós não estamos pedindo uma reunião. Eles não poderiam se encontrar com ninguém? Ok. Olhe, eu estou tentando achar mérito de um movimento sem líderes, no qual todas as vozes são ouvidas. Esse não é o ponto. Nós queremos que todo mundo olhe para o Occupy Wall Street e se faça a seguinte pergunta: por que isso está acontecendo? Eu acho que isso já está acontecendo. Mas o que ocorre depois que as pessoas se perguntarem isso? Mudança nós esperamos. Como? Do mesmo jeito que as mudanças sempre aconteceram. Qual o seu melhor cenário para como isso termina? Que não termine. Que não termine? Isso. Ainda que vocês coloquem os banqueiros na cadeia, provoquem uma decisão na Suprema Corte que diminua a discrepância social e dê dinheiro para todo mundo, vocês ainda estarão dormindo no Zuccotti Park? Como a maioria da mídia, eu acho que você não está levando isso a sério. Há alguma chance de ser porque vocês também não estão levando a sério? E para mim... Isso é meio como as manifestações de 2013. Exatamente, né? Exatamente. E foi na mesma época. Onde é que está a ponta desse troço aqui, né? Exato, exatamente. Não tinha ponta nem fim, era tudo... E era muito difícil para a mídia, e eu era uma jornalista 10 anos mais jovem, mais de 10 anos, 12 13 anos mais jovem na época, e eu sentia isso, né? Tipo, a mídia não está entendendo o que a gente quer, a mídia não está entendendo o que está acontecendo. E esse para mim, a disputa entre a modernidade e a pós-modernidade. Assim, eles não estão falando nem o mesmo idioma, eles não estão nem no mesmo país. Assim. Então, qual que é o jornalismo que existe nesse lugar que tem gente jovem muito interessada em fazer coisas importantes, né? E como que a gente fala com essas pessoas, além de falar com as pessoas que também querem textos longos, além de falar com as pessoas que vivem cada vez mais, e as pessoas mais jovens entram também no ambiente midiático cada vez mais cedo e tal. Então, para mim, é um pouco disso, assim, esse confronto.